Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Cristo possa fazer germinar essas sementes que estão em nossos corações, em nosso espírito, pronta para a eclosão. Querendo agradecer ao nosso mestre querido por tudo que ele nos tem concedido, agradecer a equipe social pelo convite sempre. Estamos sempre felizes por poder participar, aprender um pouquinho. E no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, nós vamos estudar no capítulo 17, Sede Perfeitos, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, logo o povo estando na margem. Lhe disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes, e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo, ele usando as riquezas, sufocam em si essas palavras e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que ele presta atenção, que lhe dá frutos e rende 100 por 60 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Então, a parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quando nós recebemos a semente ao longo do caminho e não as aproveitamos, essas palavras não fazem sentido às vezes para nós então o caminho vai ficar cada vez mais longo. O sofrimento, as decepções com as pessoas, tudo faz com que nós desliguemos e esqueçamos os ensinamentos. Quando nós recebemos, nós estamos ao longo do caminho, é porque esse caminho se torna pesado. Nós não temos em nós essas palavras de conforto que Jesus diz para nós, consolação, porque a doutrina espírita é de consolo, de esperança, de perseverança. Quando nós não temos em nós essas palavras, esse antídoto contra o sofrimento,
nós não vamos continuar, nós vamos buscar as coisas que o mundo nos oferece. E quando nós estamos entre os espinhos, é o sofrimento. Quando nós estamos... Mas quando nós recebemos a palavra e nosso coração ela encontra raízes, ela encontra uma boa terra, paciência, perseverança, humildade. Esses são os adubos que precisamos para colocar essas sementes que o Pai Celestial nos colocou quando nos criou. Essas sementes precisam germinar para dar flores, frutos, tanto para nós como para o nosso próximo. Quantas pessoas há com efeito para as quais elas não são senão a letra morta, que é semelhante à semente caída sobre a rocha, não produz nenhum fruto. Então muitos de nós ainda querem ver as manifestações dos Espíritos, querem ouvir palavras de conforto, querem ouvir alguma coisa que vai auxiliá-los. E muitos buscam os ensinamentos de Jesus, e recebem luz, recebem consolo, mas não se tocam. Quantas pessoas que visitaram Chico Xavier receberam mensagem de seus entes queridos que haviam partido, e começaram a trabalhar no bem, começaram a modificar o seu jeito de ser, porque entenderam que ali estava a resposta para os seus anseios, suas perguntas. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, Lázaro, aquele mesmo Lázaro para Jesus ressuscitou, na lei do amor, o item 8, Lázaro nos diz: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, o amor é o que resume a doutrina de Jesus, com todas as suas nuances. É o amor que nos fará crescer, nos fará chegar até nosso Pai Celestial, até Jesus. Então, o amor é o que vai salvar a humanidade, elevar o mundo para o mundo regeneração, para o mundo celeste, mundo de paz. E no mesmo capítulo, no item 11, o Espírito Pascal nos adverte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos espirituais. O amor, ele está à altura do progresso que nós realizamos. Então, nós vamos evoluindo, o amor vai aprimorando, o amor vai crescendo, tornando-se puro. O egoísmo já é a chaga da humanidade, ao contrário, que entorpece todos os sentimentos, que é algo assim, que fala mais dos interesses pessoais. O Espiritismo, com todos os ensinamentos que nós temos, faz com que a Terra comece a subir na hierarquia dos mundos. Viemos do mundo primitivo, estamos em um mundo de provas e expiações, porque nós começamos a entender as coisas, precisamos ter uma certa inteligência, precisamos usar a razão para resolver as coisas, e o Pai Celestial nos deu o livre-arbítrio.
responsabilidade de tudo que nós fazemos. Então, o egoísmo é a chaga da humanidade. Não é assim? Então, no livro dos Espíritos, na questão 913, não, desculpem, eu errei aqui, 914, Allan Kardec pergunta aos Espíritos. Questão 914, Teoria dos Espíritos. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento e interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Por quê? Porque é algo fala de interesses pessoais, interesses próprios, que tudo pertence a nós, tudo é meu, tudo vai ser meu, eu tenho poder. Aí ele pergunta, isso se conseguirá? Será que nós conseguiremos extirpar de nós esse egoísmo, essa doença? Aí eles respondem, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Então, o caminho nosso é as coisas espirituais, é o espírito. Nós entendemos que o espírito precisa desse aprimoramento, dessa transformação moral, buscar os interesses coletivos de toda a humanidade, do seu próximo, desapegando de tantas coisas. Aí eles continuam. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Então nós precisamos reformar as instituições humanas que também estão ligadas a esses entretenimentos, essas coisas que não nos levam a nada. Isso depende da educação. Quer dizer, nós somos educados de uma maneira assim muito de posse, sentimento de posse, sentimento de interesse de crescer. É importante? Sim. É válido? Sim. Nós temos que buscar nosso aprimoramento material também, nossa profissão, nossos estudos, conhecimentos, faz parte de tudo isso. Mas não precisamos nos entretermos demais com tudo isso. Se nós estamos, as nossas religiões, às vezes, buscam muito do materialismo. Então, não é a religião que o Cristo nos ensinou. Às vezes nós estamos dentro da nossa casa espírita, estamos dentro do templo evangélico, católico, todas as religiões têm os princípios que Deus deixou para nós. Às vezes nós estamos trabalhando dentro dessa igreja, desse templo, dessa casa espírita, mas e fora da nosso templo? E dentro de nós? Será que nós estamos aprimorando o nosso interior para sairmos à rua trabalhando esse momento que nós estamos estudando? Nós estudamos dentro da casa espírita, nós ouvimos músicas espíritas, nós saímos para, às vezes, na sopa, às vezes fazer visitas. Mas o que nós estamos levando para essas pessoas que nós estamos visitando? Conheça-te a ti mesmo, já está escrito no livro dos Espíritos. Então vamos conhecer a nós mesmos, entendendo a cada um, entendendo a nós, para podermos entender o nosso próximo. Porque louvar a Jesus não é apenas nas músicas, nos hinos entoados, é nas nossas ações. O sacrifício mais agradável a Deus é o esquecimento das mágoas, é limpar os nossos corações de toda mágoa, de todo sentimento contrário às suas leis. O Divaldo tem uma fala que eu gosto muito. Na vida todos nós
na vida todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade, de afeto, de perseverança, de esperança, de consolação. Porque essas sementes que nós lançamos pelo caminho vão se perpetuar por toda a vida. Vamos imaginar Francisco Cândido Xavier, as sementes que ele lançou durante a sua vida, os frutos que germinou para tantos. Chico Xavier viveu na humildade a vida inteira. O seu quartinho pequenininho, com uma cama de solteiro, ele vivia do seu salário como funcionário público. Todas suas obras, ele dizia que eram obras dos espíritos, eram doadas às editoras. Então, até hoje, nós vemos as sementes dando flores, dando frutos. O meu pai, ele foi espírita a vida inteira, era semi-analfabeto, mas até hoje, ele faleceu em 2004, ele desencarnou e até hoje as pessoas, você é filho de São José Dias, esse pessoal chamava de José Foyer também, pela sua profissão, né? Quer dizer, ele lançou suas sementes, que chegava de conversar com as pessoas, levar consolo, tinha sempre uma palavra boa. Então até hoje as pessoas nos veem, os filhos, se recordam que era uma pessoa também, um coração enorme, sabia as palavras certas para confortar as pessoas. O espírito Hamed, no livro dos prazeres da alma, escreveu assim: só tropeça o que está a caminho, só erra quem é livre para tentar. Então, se nós estamos caminhando, buscando essa melhora, esse aprendizado, nós entendemos que erramos, que tropeçamos, nós vamos tentar levantar e melhorar. Se nós não estamos preocupados com essa melhora, vamos levantar e cair, levantar e cair. Só erra quem é livre para tentar, porque nós somos livres, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Mas nós temos que pensar que o livre-arbítrio gera responsabilidades, gera coisas que amanhã não será cobrado. José Carlos de Luca, no seu livro Sempre Melhor, escreveu: o amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Não é só o nosso, é o de quem está à nossa volta. Talvez nós vibramos amor, nós estamos na frequência mais alta. De acordo com a nossa evolução, o amor vai se aprimorando, mesmo nós vamos nos evoluindo. Então o amor, nós vibramos na frequência dos espíritos bons. E gera saúde aonde quer que nós estamos. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Quer dizer, vamos pensar primeiro na pergunta. Por que sinais?
Sinais é o modo de proceder, é o caráter, é a atitude que nós temos em relação às pessoas. Então, de acordo com as nossas atitudes, nosso modo de proceder, então quando nós vamos reconhecer na pessoa através do seu dia a dia, o progresso real. Porque o progresso real é aquele progresso que vai fazer parte do espírito, vai estar imprimindo ali a marca daquele progresso. Quando nós passamos por um sofrimento muito triste e vencemos ele com perseverança, resignação, nós não esquecemos mais aquela experiência. Não vamos voltar a viver de novo, porque nós já vencemos. Aí o Espírito responde: o Espírito prova sua elevação moral quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de amor e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Então, quando nós vivemos a lei de Deus, aí nós demonstramos às pessoas que nós estamos caminhando para o nosso progresso moral e espiritual. Então, quando nós falamos, como é que nós vamos demonstrar para as pessoas as atitudes em comum, no bem, no interesse geral, né? Porque o interesse pessoal pode ser um egoísmo. Então aqui, ó, quando nós falamos o Allan Kardec colocou assim: terceira ordem, espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões, que eles são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não compreende. Então, quando a matéria domina o espírito, aí nós estamos numa situação bem difícil. E nós não temos o que nós estamos oferecendo às outras pessoas, é o nosso egoísmo, nosso orgulho. Nós não estamos procurando as coisas de Deus, as leis de Deus. Aí depois Allan Kardec passou a segunda ordem, os bons espíritos, caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, quer dizer, é o espírito que predomina, desejo do bem, suas qualidades, seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados têm as qualidades e o saber morais. Não estão completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma de linguagem, seja nos seus hábitos, ou descobrem mesmo algumas suas manias de outros modos. Então nós ainda não somos espíritos perfeitos, quando nós estamos buscando. O espírito já tem um certo domínio do corpo, das imperfeições, o desejo de fazer o bem, o desejo de crescer. Aí agora, espíritos, primeira ordem, que é os espíritos puros. Caracteres gerais. Não sofrem influência da matéria. Não sofrem. Quando eles não têm necessidade de reencarnarem, mas quando eles têm necessidade, já é um corpo, não é, mais evoluído. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, o espírito puro não tem necessidade de se reencarnar. Não, mas eu quero encarnar. Eu quero uma missão, salvar alguém, salvar um espírito caro que está lá. Tu pode encarnar. Aí chega o André: eu não quero reencarnar. Não, você tem que reencarnar. Não é que você não quer. Porque nós temos ainda que passar pela encarnação para nos evoluir. Para esse aprendizado que nós estamos aqui na Terra, convivendo com as pessoas. O fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Quer dizer, então, como as nossas sementes vão ser lançadas, vão encontrar terra boa e vamos germinar. Então os frutos que nós vamos colher de todos os ensinamentos, de toda nossa prática, nosso querer, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, aqui no domínio próprio, já é que o corpo não tem influência sobre o espírito. A matéria não tem influência sobre o espírito. O espírito tem domínio próprio. Ele já trabalha em benefício de todos, de um bem comum. Então, contra o bem, não há lei que vai querer punir quem faz o bem, quem faz a caridade, quem... Tem uma historinha assim, que eu não sei quem é o autor, mas a pessoa vem com um copo cheio de suco, que é suco. E alguém esbarra nessa pessoa e ele derruba aquele suco no copo. Aí pergunta-se, por que ele derrubou o suco? Porque alguém esbarrou nele e ele tropeçou. Não, porque tinha suco naquele copo. Poderia ser café, poderia ser leite. Então o que nós temos dentro de nós para deixar? Porque é de dentro para fora. Nossas atitudes, nossos gestos, nosso caráter é coisas interiores. Que as coisas exteriores não terão grande reflexo, porque o interior está cheio de coisas boas. Nós vamos entender tudo isso. Santo Agostinho já nos dizia sobre a importância de vivenciarmos a diversidade nas diferenças, a unidade nas semelhanças e a caridade em todas as coisas. Então, esse caminho que nós trilhamos entre as pessoas, a nossa vida, conhecendo tantas pessoas, é que nos faz crescer, aprender, porque cada um tem o seu mundo interior, tem o seu modo de pensar, suas atitudes. Muitas vezes nós não vamos concordar com as atitudes daquelas pessoas, nós vamos respeitar, sabendo que ela está naquele momento. Não vamos julgar, respeitando o modo de ser de cada um, mesmo não concordamos, pois cada um está no seu degrau evolutivo. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, pela psicografia de Franciscano Xavier, capítulo 11, onde Emmanuel intitulou Pureza. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Então, meus irmãos, no planeta Terra, nunca mais pisou alguém puro como Jesus. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. É saber extrair a essência. Mas essa essência tem que estar primeiro dentro de nós. Senão não vamos conseguir ver em outras pessoas
algumas virtudes que a pessoa possui. Veremos apenas o que reflete de nós. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsediada em que se mostrava na via pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que lhe apareceu foi Maria de Magdala. Foi ela que foi a mensageira. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Jesus via Deus em Pedro, porque sabia que ele um dia iria render frutos a 100 por um. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, ia entregá-lo para o... Mas a intenção de Judas era que Jesus ia ter o poder, não era... Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Quando Saulo conheceu Jesus em espírito, ele entendeu que Jesus não era aquele cidadão judeu de etnia judaica. E Jesus era o espírito imortalizado. Quando Jesus foi julgado, ninguém entendeu suas palavras. O governador da Judéia perguntou: mas você é rei? Quer dizer, Jesus era o governador espiritual do planeta Terra. Um mundo totalmente diferente. Porque na época ninguém tinha condições de entender as suas palavras. Então, quando lhe é perguntado, ele respondeu. Mas ele se calou, porque ele viu que suas palavras não teriam sentido. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Aqui ele titula a alma como o brilhante divino que virá fatalmente à luz. É um determinismo de Deus, mas vai chegar um momento que vai ser um determinismo nosso também. Nós iremos trabalhar para isso. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão, e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, meus irmãos,
Nós somos a mensagem hoje. Nós vamos espalhar essa mensagem divina que Jesus começou já antes da sua vinda na terra. Tantos mensageiros que trouxeram a mensagem. Hoje a mensagem, nós somos a mensagem. Nós vamos levar essas sementes para as pessoas. Nós vamos espalhar tudo que nós aprendemos, moldando o nosso caráter, moldando a nossa evolução espiritual. Nós somos co-criadores do nosso destino. Nós vamos aprender que Jesus é o nosso guia e modelo. Ele é o tipo mais perfeito que nos foi oferecido por Deus, nosso Pai Celestial. Nos ofereceu o amor para que nós pudéssemos recebê-lo em nós, para que nós pudéssemos fazer com que nós pudéssemos ser uma pessoa, nós e Jesus, nós e o Cristo. Jesus não dizia, eu e o Pai somos um, seremos com o Cristo uma pessoa, acatando seus ensinamentos, aprendendo a sermos melhores, não melhores do que os outros, melhores do que nós mesmos, melhores para os outros, para que um dia, na glória do Pai Celestial, nós possamos louvar com o coração cheio de paz, cheio de amor. Muito obrigado a todos e que o Mestre fortaleça essas sementinhas que existem em nós. Fiquem com Deus.